da Bárbara Vitória, de 10 anos. A gente trouxe mais cedo dados estarrecedores que mostram a violência contra a criança. Foram 14 casos de homicídio apenas em 2020, isso de menores de 12 anos registrados aqui no estado. E em 2021 esse número subiu para 20, um aumento aí de 50%. O estudo trouxe ainda dados sobre o número de crimes cometidos contra a dignidade sexual de crianças da mesma faixa etária. Em 2020 foram 2.700 ocorrências, em 2021 quase 2.800 casos. Sobre esse assunto a gente conversa aqui agora ao vivo por Skype, com imagens, portanto, para quem está na nossa live no YouTube Band Minas, com a Michele Higino. Ela é advogada civil e familiarista especializada em direito da criança, adolescente e da mulher. Oi, doutora Michele, como vai? Bom dia. Bom dia, Lucas. Como vai? É um prazer poder falar com você mais uma vez. Prazer é nosso. Michele, a gente acompanhando com muita tristeza, não é, o caso mais recente da Bárbara, lá de Venda Nova, Vespasiano, onde ela foi de Ribeirão das Neves, onde foi encontrada. Mas esses números que a gente trouxe aqui agora mostram que o problema é mais amplo e eu gostaria de ouvi-la sobre isso. Pois é, Lucas, infelizmente, mais um momento que a gente está falando a respeito dessa situação. Eu gostaria muito de estar aqui falando a respeito de uma outra situação que nós tivéssemos uma decrescente desses números, mas o que a gente tem acompanhando nos últimos anos é um aumento exponencial a respeito desse tipo de violência com crianças e adolescentes, com um recorte bem grande quanto se trata de crianças e adolescentes do gênero feminino, principalmente. Então, infelizmente, mais uma vez a gente vem falar a respeito disso, mais um caso, e o que a gente precisa é começar a pensar a respeito de reais políticas públicas para que a gente simplesmente cesse essas atividades, essas atitudes, quanto a quem a gente tem de maior parte consciente em todas as relações sociais, sejam dentro do âmbito doméstico familiar, seja dentro do âmbito escolar, seja dentro do âmbito de social, cultural, de estar andando num espaço público. Sempre quem nós temos que é mais deflagrado nessas situações de violência ainda são crianças. Doutora Michele, quem fala é Murilo, bom dia. Bom dia, Murilo. Doutora, quando surge um crime desse, né, com essas características, como foi esse aí de Ribeirão das Neves no domingo, logicamente a primeira reação tem a ver com a punição, né, com o julgamento, com o castigo, enfim, com a revolta, né, em relação ao crime. A gente pensa muito na questão da legislação. Talvez seja a primeira grande discussão que se surge, né? Fala-se de castração química, prisão perpétua, tem gente que fala de pena de morte, sempre se fala de uma mudança na legislação para as pessoas que cometem esse tipo de crime. Mas, como a senhora falou, é um pacote, né? É um pacote de medidas. Eu queria falar um pouco, entender mais o que a gente pode fazer, pensar do ponto de vista de prevenção para que esses crimes não ocorram. Murilo, a minha máxima em todos esses anos de trabalho com essa temática sempre é que a questão nunca é penal. Todo mundo quer justiça, óbvio. O que nós precisamos é de uma mudança social. Os problemas básicos ligados às questões a criança, adolescente, família, no geral, né? No Brasil, o sistema penal brasileiro, nós temos... Eu gosto da narrativa que a gente... É como se nós estivéssemos secando uma onda, sem tratar o que vem do mar. Na realidade, o problema não é penal, o problema é social. Nenhum tipo de punição, nenhum tipo de pena, nada vai conseguir com que nós façamos com que a situação anterior, que é as crianças estarem inseridas no seu seio familiar, como, por exemplo, a Bárbara está junto dos pais dela e da família dela, seja reestabelecida. Então, o nosso problema é social, não é penal. Precisamos de justiça, precisamos de que haja punição a respeito de quem não se enquadra dentro dessa questão, mas a gente precisa começar a falar de uma coisa que vem muito anterior ao sistema penal ou de práticas que a gente tenha que sejam para poder punir. Ok,
a gente tem algumas atitudes, algumas coisas sociais que nós vemos, por exemplo, não era utilizado anteriormente o cinto de segurança. A partir da hora que eu coloco uma legislação, as pessoas passam a utilizar o cinto de segurança e a gente tem uma diminuição drástica a respeito dos acidentes de carro, a respeito quanto a uso de cinto. Mas isso não se aplica quando nós temos questões que vão muito além da punição. A gente precisa de uma mudança de contexto social a respeito de entendimento de que as crianças são seres de direito dentro da sociedade, assim como a mentalidade de quem ou do que pratica, de quem pratica os atos, também precisa ser cuidada, olhada ou modificada. Nós temos nos núcleos domésticos, quando a gente tem uma questão de violência doméstica, principalmente quanto à criança, que nós precisamos de uma reeducação daquele ser que tenha cometido qualquer tipo de punição, porque senão esse ser daqui a um tempo, nós não temos uma pena de morte instituída, o Estado brasileiro não aceita esse tipo de penalidade. A castração química, já há diversos estudos, inclusive em países que já adotaram no Oriente esse tipo de prática, não veda os níveis ou o aumento dessas atitudes. O que nós precisamos é de uma mudança social, de que nós entendamos que as crianças são seres que precisam ser cuidados por toda uma comunidade, por todo o social, e que sim, precisamos de uma justiça mais efetiva e que a gente consiga resolver, né, quanto à punição desses atos que a gente não consegue voltar para trás, sim, mas a gente precisa fazer um trabalho preventivo de que nós não tenhamos mais casos. Preventivo e a questão é, Michele Gino, advogada civil e familiarista, especialista em direito da criança, adolescente e da mulher. Michele, é Luciana falando com você. A gente não tem tempo ou não deveríamos ter tempo de esperar as crianças de hoje em serem educadas para que lá no futuro elas não se transformem em monstros como esse, né, que tirou a vida da Bárbara, para que a gente tenha aí um mundo ideal. Michele, hoje, falando da questão social, o que os homens de hoje, não monstros, o que as mulheres de hoje, não monstros, podem fazer, né? Para a gente já tentar mudar essa realidade. Não dá para esperar, não dá para esperar para amanhã, depois, futuro, é para agora. Michele, é uma pergunta difícil, mas o que a gente pode fazer hoje para tentar minimizar isso, né? Cortar isso pela raiz, pelo amor de Deus, de uma vez por todas, né, Michele? Luciana, é uma pauta que eu gosto e me sinto entusiasmada a respeito, porque, por incrível que pareça, eu não sou desesperançada a respeito do assunto. Nós não temos só que cuidar das crianças de hoje para que no futuro elas não sejam monstros. Nós precisamos educar quem já está criando as crianças aqui hoje. Então, há uma média de 10 anos atrás, não se falava a respeito de parentalidade consciente, não se falava a respeito de denúncias, nós tínhamos muito uma fala de que ambientes domésticos não se cabia uma intervenção estatal ou uma intervenção social ou de um vizinho, né? O famoso, em caso de marido e mulher, não se mete a colher. Não, eu acredito piamente que a gente já está caminhando para uma mudança. Esses casos aumentados a respeito da violência das crianças e que tem vindo no decorrer. Nós fizemos, né, há pouco tempo agora, aniversário do ECA, e há muito não se discutia tanta viabilidade do ECA, e tudo que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem é de cuidado com as crianças numa questão comunitária. O que eu entendo que viamente a gente tem que começar a fazer é do micro para o macro. Se nós ficarmos pensando no todo, nós não conseguimos, nós ficamos desestimulados mesmo a alguma mudança. Mas quando a gente pensa de conversar com o seu esposo ou com o pai de seu filho ou com alguém de dentro do trabalho e a gente começar os debates a respeito, né? Uma fala, uma conversa a respeito, por exemplo, nossa, nós tivemos agora essa situação de violência extrema com a Bárbara, o que a gente pode conversar a respeito? Como a gente pode instruir as pessoas que estão ao redor? Quantas vezes a gente não escuta relatos de mulheres, isso é um movimento que já vem há muito tempo, de mulheres cuidando de mulheres em situações, por exemplo, de estar andando numa rua, você está sozinha, está tarde, está achando que é uma outra mulher, acompanha uma mulher, eu tenho visto isso, relatos a respeito disso nos grupos femininos que eu começo. Então, o que eu tenho para falar é que a gente tem três frentes. Uma primeira, de uma justiça efetiva diante dos casos que já estão sendo apresentados, necessário.
para dar o mínimo de conforto, principalmente para quem fica a respeito dessas violências absurdas e por um caráter educativo mínimo. Uma outra frente é educar as nossas crianças que estão vindo aí e que vão gerar uma nova, e eu espero, uma nova era de cuidados, e que essas crianças tenham força, inclusive sejam instruídas para denunciar as situações de assédio ou as situações de violência ou algo parecido que venha acontecer com elas. E uma terceira frente que é educar nós, que já estamos aqui, e quem são esses não monstros, mulheres e homens que estão convivendo com a gente todos os dias, na hora que a gente toma café, no nosso ambiente de trabalho, no ônibus que nós pegamos, na fila do supermercado, que a gente sempre esteja falando a respeito desses assuntos para a gente começar a ter uma mudança do micro para o macro a respeito dessas políticas. E, por fim, que as políticas públicas pensem e atendam quanto a essas necessidades de uma recapitulação, uma reformulação a respeito de formação social, de pais, mães, professores, agentes públicos, do atendente, todo mundo. São 10h19, esclarecedora e muito boa aqui a entrevista que a gente fez com a Michele Gino, advogada especialista em direito da criança, adolescente e da mulher. Doutora Michele, obrigado, viu, pela disponibilidade, bom dia. Sempre à disposição. Muito obrigado.